O que você sente? Eu revivo tudo que aconteceu nesse dia. E eu não consigo ver sem engasgar. E até pegar ele no colo e ver que ele era meu, que ele estava ali, que ele estava vivo. E que a gente ia continuar a lutar por ele. E fazer de tudo que ele tivesse uma vida boa, uma vida... que ele não morresse. Sim. Porque o nosso medo era perder o filho, né? O nosso filho. E fazer com que a vida dele continuasse. Eu ainda não falei isso em entrevista, porque eu ainda não tive oportunidade. Porque geralmente é mais sobre o Gui. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães, é um projeto que tem como propósito educar, ensinar e acolher todas as mães e todas as famílias. Eu sou a Natália Lopes, mãe do Vini, o nosso milagre, e eu quero agradecer primeiramente a nossa patrocinadora, que é Amor Moda Inclusiva, por acreditar no nosso projeto e ter também um projeto incrível com roupas de moda inclusiva. Estou muito feliz em receber a convidada de hoje, porque o filho dela também é um milagre e todo mundo fala do filho dela, mas eu ouço muito pouco falar sobre a história dela como mãe atípica. Tayane, obrigada por você aceitar participar do Voz das Mães. Estou emocionada de ter você aqui, porque acho que o vídeo que percorreu pela rede social emocionou muita gente e eu sempre quis muito chegar até você para trazer você aqui para falar sobre a maternidade atípica. Então, obrigada, viu, por você aceitar estar aqui com a gente hoje. Obrigada. Também agradeço pela oportunidade, né, de falar, além do Gui, também da mãe do Gui. Super importante. Acho que poucas pessoas, né? Acho que depois que o Gui virou essa criança tão importante hoje nas redes sociais, que a gente vê contando tantas histórias, vendo tanta coisa, a gente precisa também falar de como ficou a Tayane como mãe, né? E aí eu queria, até pra gente começar, que você contasse como que foi sua gestação, você já queria ter filhos, já tinha um, né? Eu tinha o Tony já, né? O Tony, hoje ele tem 14 anos. Quando o Tony fez 3 aninhos, eu já queria ter mais um filho, né? Então, fiquei tentando engravidar durante esse tempo. E quando o Tony tinha 5 anos e meio... Não, quando ele tinha 5 anos, eu consegui engravidar do Gui. Aí, com 5 anos e meio, já quase 6 anos, o Gui nasceu, né? E foi aquela surpresa, né? Porque a gente já espera um bebê já sabendo dos cuidados que vai ter, né? Na chegada deles. Só que quando o Gui saiu da minha barriga, ele já saiu com as lesões abertas pelo corpo, devido ao atrito no útero. Então, na gestação você não soube de nada? Não existe não tinha um exame específico para detectar epidermólise bulhosa na gestação. Só se tivesse algum caso na família, né? Sim. Coisa que a gente não tinha. A gente nunca tinha ouvido falar na doença até então. Nem na minha família, nem na do pai dele. Então, foi um choque, né? Porque você não conhecer a doença. Sim. E receber o seu filho, né? Que já demanda cuidados, né? O neném já demanda cuidados, ainda com lesões abertas. Foi bem traumático no início. O parto foi normal? Não, foi cesárea. Então aí quando ele já saiu da tua barriga, vocês já viram que estava ali, foi direto para UTI? Já foi direto para UTI. Eu ainda naqueles cuidados, né, da cesariana. Sim. Na nossa cabeça a gente consegue se movimentar, né? Eu estava tentando ali sair do centro cirúrgico para andar atrás dele, mas né, na minha cabeça eu ia conseguir mover a perna, mas não dava para mover. Então, assim, o pai dele foi com ele para UTI, mas é aquela incerteza, meu Deus, aquela lesão ali, aquela ferida ali, é o quê? O que aconteceu na minha barriga para que ele pudesse nascer ferido? Essa lesão, essas feridas vão continuar? Tudo isso passava na minha cabeça o tempo que eu estava ali longe dele. Questão de minutos, né? Minutos. Eram várias perguntas. Será que aquela lesão vai sair ali agora, só cicatrizar aquilo e acabou? Será que aquilo ali vai ficar dando? Porque mesmo sem conhecer a doença, eu já temia que aquilo ali pudesse se repetir. Era incrível, era aquele sentimento, né? Sentimento de mãe parece que grita, né? Você acaba sabendo sem saber, né? Você, meu Deus, o que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer agora? O que eu tenho que fazer para ele não ter mais lesões? Essa lesão vai cicatrizar logo? Essa lesão é uma lesão que nunca vai cicatrizar? Que tudo isso passa pela cabeça.
E eu não vou te enganar, foi um... Foram quantos dias de UTI que ele ficou? Ele só ficou 4 dias na UTI, já teve alta e fomos para casa. Porque as lesões, né, como ele tinha lesões abertas pelo corpo, as próprias pediatras e a doutora Ana Mosca, que é a dermatologista que foi até o hospital para dar o diagnóstico da epidermólise bulhosa, já resolveram dar alta logo para ele não ter uma infecção. Para não ficar muito tempo exposto, dentro do hospital. Principalmente Entendi. dentro de UTI, que tem várias patologias. Sim. Então, elas decidiram melhor que ele fosse para casa para a gente cuidar dele em casa. E foi a melhor Esse escolha. diagnóstico não precisou, de princípio, não precisou de nenhum exame? Ela já conseguiu só de ver não, as... foi clínico. Foi clínico. Foi clínico. O diagnóstico foi clínico. E aí depois vocês chegaram a fazer algum tipo de exame? Então, existe a biópsia, Tá. né, para saber a tipagem da epidermólise, que são vários subtipos de epidermólise bulhosa. Né? Tem a distrófica, tem a recessiva, tem a simples. É uma doença comum? Não. Não, né? É raríssima. Raríssima. Tanto é que aqui no Rio de Janeiro, que nós temos conhecimento, são 58 pacientes. 58 só. Apenas 58. Aproximadamente 800 pacientes no Brasil. Caramba. E quando você descobriu, você chegou a querer algum contato com mães que tinham filhos com a mesma doença? No mesmo não? dia, já foi avisada a Associação de Epidermólise Bulhosa do Rio de Janeiro. Existe. São raros, são poucos, mas são assistidos por pessoas, por pais de borboletas que se uniram e fizeram a associação. Que o presidente é o Alexandre, que no dia seguinte ao nascimento do Gui, ele estava no meu quarto me abraçando, me beijando, levando presente para o Gui e levando os primeiros curativos do Gui e me ensinando a ser mãe de EB. Gente, tô arrepiada, porque é tão emocionante, porque assim, eu te pergunto isso porque quando eu recebi o diagnóstico do Vini, que ele teria uma displasia esquelética tanatofórica, que a gente tinha o nome, a primeira coisa que eu fiz foi ir pro Google, obviamente. Exatamente. Eu só vi desgraça. Exatamente. As desgraças que eu vi no Google me assustaram de uma forma que eu falei, meu Deus, meu filho vai morrer. Meu filho não vai sobreviver a isso. E o Alexandre, né, junto com a Mônica não foi no dia seguinte, mas ela esteve comigo desde então, por mensagem, e logo depois nos conhecemos, que ela tem a Manu, hoje a Manu tem 28 anos, que tem epidermólise bulhosa. 28? 28 anos. Linda, Manu. Jornalista, linda. Que ótimo. E até hoje temos um contato muito grande, eu e Mônica, e eles me mostraram o lado de que a epidermólise bulhosa não é o fim do mundo. Para mim, ali, eu ia ter que viver uma vida de, meu Deus, o que eu vou fazer? Onde eu começo? E ali eles me ensinaram que não, calma. Onde pegar meu filho para não lesionar, o que fazer para ele não ter uma infecção, qual curativo usar em determinadas lesões. Isso é tão importante, né? Muito, muito. É aquele primeiro abraço, é o primeiro contato com a pessoa que está totalmente perdida, numa situação inédita, numa situação desconhecida, num mundo em que você foi inserido à força. Exatamente. Eu passei muito por isso, porque assim, primeiro de tudo, a displasia esquelética que o Vini teria, no mínimo ele teria nanismo. Então, na hora que eu descobri isso, a gente conhecia, um primo do meu marido conhece, amigo do Gigante Léo, que é humorista e tal, e a gente falou, cara, vamos tentar chegar nele pra entender como que é o nanismo? Vamos. Aí chegamos nele e ele falou, Natália, tá aqui, ó. Entra nesse grupo, que é o INN, que é o Instituto Nacional do Nanismo. Você vai ser acolhida lá, vão conversar com você. E eu passei justamente isso. Só que eu passei na gestação sem um diagnóstico do meu filho. Eu falo que eu tô no grupo até hoje, porque eu oro pelas crianças que estão lá até hoje. Eu fui tão bem acolhida, tô doida pra trazer a Juliana, que é a presidente, pra falar sobre isso. Porque, assim, é isso, as mães, elas precisam desse acolhimento. E quando a gente joga no Google, é só desgraça, só tragédia, que você fala, cara, e agora? O que vai acontecer dali? O que eu faço? O que eu faço? Fica totalmente perdida. E eles foram, assim, o meu norte, né? Foi a minha ponte para a epidermólise bulhosa. Eles foram o meu pilar ali, porque o Alexandre, ele, de forma amorosa, de forma única, ele me apresentou todos os cuidados que ele tinha com o LIP, né? E me apresentou que eles vão viver, eles vão ser normais,
desenvoltura deles neurológica são normais. É uma doença que acomete a pele. A pele, só a pele. É uma doença que não te impede de viver. Claro, tem as limitações. Sim. Você tem que adaptar o mundo do seu filho de forma que ele não se lesione com frequência, de forma que ele possa viver e se cuidar ao mesmo tempo. O Sim. Gui se cuida muito, né? O Gui, ele tá brincando com crianças, ele sabe até onde ele pode ir. Então, ele assim, aí começa uma movimentação, um corre-corre, ele já se afasta, porque ele sabe que se ele correr, esbarrar e se ele tropeçar e cair, ele não vai ralar, ele vai Sim. sair a pele, vai tirar a pele dele. E essa consciência para ele foi fácil ele ter? Foi porque ele nasceu, cresceu e ele se entendeu como gente tendo epidermólise bulhosa. Não foi uma doença que surgiu depois. Ele já nasceu e cresceu e teve aquele discernimento do que podia ou não podia desde sempre. Então, ele sempre se protegeu. Sempre se protegeu. Ele sempre teve a consciência até onde ele poderia ir. Isso é mais importante, né? Para ele conseguir entender, porque querendo ou não, ele vai crescer. E às vezes é difícil, né? Para criança. Eu sei que meu sobrinho ele é APLV, ele não pode nem leite, nem ovo, nem banana. E aí, sempre ele olha pra gente e fala, agora, né, com 5 anos, ele fala, isso eu posso comer, isso eu não posso comer. Então, só que demorou. Tem a hora que ele olha pro meu filho, ele fala, tia, o Vini pode comer banana? Eu falo, pode, mas aí não pode comer doce. Que você pode. Então, a gente tenta, porque é difícil, né, às vezes, pra criança entender que ela tem limitação ali, que ela não vai poder fazer algumas coisas. E ele sempre entendeu, assim, ele nunca questionou. Até por causa dos cuidados, né? Que a gente sempre embutiu ali no dia a dia dele, na rotina dele. Mas ele vai pra escola, ele vai ao cinema, a gente viaja com ele. Ele vai pra piscina quando ele tá menos lesionado, ele consegue ir pra piscina. Ele vai pro jogo do Vasco. O jogo do Vasco agora, Agora vai muito. Carinho. E adora, tá? Né? Ele, eu acho que quer ver o Gui ficar eufórico, saber que vai pro estádio. Mas é gostoso, né? Você encontrar no teu filho uma coisa que ele é apaixonado e agora mais ainda tendo esse retorno também dos jogadores, né? Mas vamos voltar na Tayane lá atrás, quando você descobriu, quando vocês tiveram a notícia, como que foi pra você e pro teu marido? Vocês tiveram um momento de luto, de entender como que ia ser a vida? Qual foi o sentimento de vocês lá atrás? Então, hoje, o pai do Gui não é mais meu marido. Nós nos separamos quando o Gui tinha aproximadamente 3 anos, 4 anos. E, assim, ele abraçou a causa comigo, assim, de maneira única também. Ele aprendeu a fazer os curativos junto comigo. Ele trabalha embarcado. A empresa o deixou em casa mais tempo do que o normal. Porque no início da vida dele foi muito crítico. Nós demorávamos 4 horas para fazer o curativo dele, o banho dele. 4 horas. E éramos eu, ele e minha irmã. Minha irmã também, que é... Acho que eu sempre brinco com ela. Camille, se eu faltar um dia, não existe quem possa ficar com meus filhos, senão você. Não abandona os meus... E ela não abandona. Ela é tua rede de apoio. Muito. Todas as vezes que o Gui ficou internado, todas as vezes que a gente sempre teve em situações críticas, era ela que sempre esteve comigo, né? E o meu marido também, eu sou casada há 1 ano, mas estou com ele há 5 anos. E é uma pessoa que me ajuda o tempo inteiro com ele. Todas as vezes que eu estou internada, ele está lá junto comigo. E desde o início, o Estevão, que é o pai do Gui, sempre esteve e até hoje ele sempre está, sabe? Nessa última internação, que foi quando o vídeo viralizou, a empresa também desembarcou ele, que ele estava embarcado. Sim. Fez um voo de emergência para ele, para trazê-lo até o hospital, até porque os médicos estavam totalmente desacreditados que o Gui fosse sair daquele quadro. Então, disseram isso a ele, então não tinha como ele ficar embarcado. Ele veio, nós temos um relacionamento bom e desde o início da vida do Gui a gente sempre se conscientizou. A gente sempre foi muito preocupado em fazer com que as coisas do Gui, a vida do Gui, a rotina do Gui fosse o mais normal possível.
Mas chegou ter aquele momento de agora, como vai ser, o que a gente vai fazer? Quando ele nasceu. Foi quando ele nasceu. Teve um momento de luto? Foi o único momento. Porque foi quando ele nasceu, até me emociono em lembrar. Porque foi aquele momento, assim, de desespero. Tipo, igual você falou, o que eu vou fazer? Foi quando ele nasceu. Que eu ainda não estava podendo andar, ele estava na UTI. Aí o Estevão ficava me mandando os vídeos dele, né, ele todo enfaixadinho ali, já bolhas nascendo, porque todo atrito sai uma bolha, uma nova lesão. Então ali foi bem crítico, sabe? Foi um momento assim, até eu chegar a ir para UTI, né? A anestesia passar, eu ir para UTI para poder pegar, eu não podia pegar, né? Mas eu insisti e peguei. O Alexandre me ensinou e eu peguei, né, o meu filho no colo. E até pegar ele no colo e ver que ele era meu, que ele estava ali, que ele estava vivo, e que a gente ia continuar a lutar por ele e fazer de tudo que ele tivesse uma vida boa, uma vida que ele não morresse. Sim. Porque o nosso medo era perder o filho, né, o nosso filho. E fazer com que a vida dele continuasse. Eu acho que na maternidade atípica não existe uma mãe, um pai que não passe pelo luto de entender o que vai acontecer. E, ao mesmo tempo, também não existe quem não tenha força para querer lutar pelo teu filho e continuar. E eu acho que isso era o que a gente... O sentimento é muito parecido, né? De eu vou fazer de tudo, independente do que aconteça. Eu também tive cesárea. Eu sei o que é ficar horas longe do teu filho, com o pai dele ali, te mandando notícias, que foi o que acontecia. O Robson me mandava notícias. Era vídeo, foto. E eu conheci o meu filho, lógico, quando ele saiu da barriga, ainda tive como fazer a fotinho. Ele veio pra você, de primeiro momento? Ele chorou, ele nasceu normal. Sim. Eu acho que nem ele sabia que ele tinha lesão. Né? Ele não tinha se dado conta ali que tinham lesões abertas e que aquilo ali doeria, né? É isso que eu ia te perguntar. Depois, ele, quando bebê, ele sentia dores? Sentia porque eram lesões, né? Então, o que maltratava muito a gente no curativo dele era a dor, era o choro dele. Sim. Então, assim, 80% do curativo eu fazia com o meu peito, assim, espirrando, porque eu não podia dar. Você não podia dar de mamar pra ele? No início eu ainda espirrava na boca dele, porque quando ele abocanhou meu peito com a fome, né? A boca dele praticamente saiu inteira no meu peito. Meu Deus! Porque você imagina, ele não pode atrito. Sim. Se fizer atrito, a pele dele sai. Isso, o corpo inteiro? Inteiro, por dentro e por fora. As mucosas internas, que são revestidas de pele também. Por isso que você foi fazer nutrição. Por dentro e por fora. Então, quando ele abocanhou meu peito, que foi com aquela fome, aquela sede... Porque lá na UTI, eles alimentavam ele com aquele copinho de remédio. Né? E quando ele botou a boca no meu peito foi lavado de sangue. Assim, gente, mas eu não tô sentindo dor. O que aconteceu? Porque geralmente o bico sangra, fere, né? Racha. Sim. Gente, eu nunca... Do meu filho mais velho, eu não tive fissura. E eu falei, gente, será que eu vou ter fissura agora? Quando eu olhei a boca dele, assim, a pele dele estava toda levantada, o sangue escorrendo pelos meus seios e nele, né? Aí eu fiquei desesperada. Meu Deus, o que eu vou fazer? Foi aí também que bateu aquele desespero. Sim. E quando a gente viu que não podia alimentar ele de forma normal, né? Aí quebra a cabeça para ver o que faz. Chuquinha, qual chuquinha da mamadeira vai fazer o atrito assim como no peito. Então ele passou 4 meses da vida dele sendo amamentado com garrote. O que é garrote? Aqueles garrotes para garrotear, para tirar sangue. Sim. Aí, como é bem molinho, eu adaptava na seringa de... Sim, mas é igual que o Vini teve. O Vini teve... é uma bem fininha que você coloca, só que a gente fazia isso pra ele tentar pegar o meu peito, porque ele tinha micrognatia, que era pra trás o queixinho dele, então ele não abocanhava direito. Então aí a gente colocava isso pra ele tentar sugar.
Então, eu botava esse garrote na ponta da seringa. Só que, olha o detalhe, ele morrendo de fome, eu não podia deixar ele nem chupar aquele E garrote. aí é Era em devagarinho. cima, era ele abrir a boca, abrir a boca na boca dele. Não podia deixar. Porque ele ia com a fome, querendo Sim. abocanhar. Não podia, porque machucava. E acontecia. Daí tinha que devagar. Acontecia. Ele ia lá, conseguia pegar, às vezes, um mole que eu dava de não... E machucava a boquinha dele. Então, assim, foi muito trabalhoso o início da vida dele. Até ele ficar um pouquinho mais forte, a boca, e conseguir aquela chuquinha mais molinha. A gente caçou no Rio de Janeiro inteiro uma chuquinha molinha de que desse pra ele mamar. E mesmo assim machucava de vez em quando. A língua era sempre. Quando ele começava a gritar, de um choro assim, desesperador, a gente sabia que tinha dado bolha na língua. Nossa. Na língua. Aí eu tinha que ir com a agulha, com todo cuidado, ver onde estava aquela bolha, porque poderia estar bem mais lá dentro. Abrir a boca dele para estourar essa bolha. Enquanto não estoura a bolha, tem que estourar é desesperador a dor. Ele ainda tem bolhas na língua? Tem, sempre. Ele tá sempre com bolha. O tempo inteiro. Cara, gente, eu não imaginava que era assim. Não tinha noção. Toda a pele. A pele é o maior órgão do corpo. Né? Sim. Então, é a doença que acarreta mais dor no paciente, porque aonde você imaginar tem pele. E tem algum tipo de tratamento que ele faça? Ele toma algum remédio? Tem alguma coisa que ajude? Tem coisas que amenizam, né? Que ajudam Paliativos. a cicatrizar, tipo a vitamina E, a vitamina D. São suplementos mesmo para ajudar. Porque ele perde muita proteína cicatrizando. Então, não sobra para crescer, não sobra para se nutrir o suficiente, não sobra para engordar. Então, o Gui tem 9 anos, mas ele veste 5 anos. Caramba. Ele é bem pequenininho, Sim. ele pesa 16 quilos. Então, assim, ele já chegou, com 7 anos, ele chegou a pesar 9 quilos. Meu Deus. Peso de um bebê. Peso do Vini. Foi quando ele fez a GTT, sonda gástrica, onde ele coloca... A gente coloca por ali tudo que ele não consegue ingerir pela boca. Tá. Mas ele ainda continua comendo. Ele Mas ama vocês comer. ainda conseguem, já tem ali pra É o ingerir. suporte que a gente tem para fazer a nutrição completa dele. Sim. Porque nem tudo que ele precisa ele consegue pela boca. Tem dias que ele não consegue engolir nem a saliva, fica cuspindo o dia inteiro. Porque o esôfago tá machucado. Ele já fez 4 dilatações de esôfago. Caramba. Quando ele teve o coma induzido, o que aconteceu? Como que chegou Então, nisso? ele sempre foi muito forte para resfriado, para doenças que não envolvem a EB, ele sempre foi muito forte, sabe? Ele nunca pegou um resfriado sério. E dessa vez ele pegou um resfriado tão sério que evoluiu para uma pneumonia com atelectasia que tomou os 2 pulmões dele. Ele ficou totalmente impossibilitado de respirar. Foi rápido? Muito rápido. A gente internou na segunda-feira, à tarde. Na terça-feira, pela manhã, ele já estava entubado. E aí o coma induzido foi pelo quê? Foi pra ele conseguir respirar melhor? Sim, porque com o tubo na boca ele tem que ser induzido ao sono. Sim. Né? E vou te falar, nem a medicação, no máximo permitido para o peso e idade dele, não estavam conseguindo fazer com que ele ficasse sedado. Ele ainda acordava, ele ainda se mexia, ele se debatia e respondia aos estímulos, às perguntas que a gente fazia. E já no segundo dia entubado, ele se estubou sozinho. Ele fez uma extubação espontânea. Meu Deus. E nessa Isso pode ferir mais ainda, né? Feriu, ele acabou com as cordas vocais dele. Ele fez um granuloma tão severo nas cordas vocais que a broncoscopista, porque a intubação dele não pode ser como uma criança sem EB. Imagino. Tem que ser por vídeo em centro cirúrgico, sedado. Então, quando ela foi intubar, né, ele novamente, quando ele se estubou, que levou para o centro cirúrgico para intubar novamente, ela já voltou me falando, olha, ele fez uma lesão muito grave nas cordas vocais, é possível que ele não volte a falar. Ele é todo um milagre. Meu Deus. É possível que ele não volte a falar. Como?
que é a criança que mais fala no mundo. Que ama cantar, ele é afinadinho, ele gosta de cantar, ele ama falar. Ele é super comunicativo, né? Muita coisa. E receber essa notícia. E nesse mesmo dia, quando ela viu, né, que ele estava no centro cirúrgico, viu que ele tinha feito essa lesão nas cordas vocais, na volta pro UTI, ele teve uma parada no elevador. No elevador. Que não tinha nada de... Os batimentos dele chegaram a 30 e pouco. Meu Deus. Ele ficou... A médica chegou, quando ela falou isso pra mim, nesse dia era meu marido que estava comigo lá. Falou que ele tinha... ele deu uma parada, a gente reanimou, a gente botou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tá me contando assim. Assim. Foi bem tenso. Eu não consigo nem imaginar, porque ter filho de UTI... acho que assim, mãe de UTI, ela já é uma superação ali, que as pessoas falam pra mim, né? Ela mas já como subiu de nível. Exatamente. Mas e a dor da cesárea? Eu falo, que dor? Gente, você acha que tem dor de cesárea pra mãe de UTI? Não tem. Quando você vai pra casa com uma cesárea, você pode até sentir a dor. Quando você tá no hospital, o sobe e desce que você fica e a preocupação com o teu filho, não tem nem o que pensar em você. Não tem nem o que fazer, você nem pensa na dor. Não. Eu tive muita dor, porque nessa agitação toda, né, que eu ficava descendo e subindo e ficava o tempo inteiro lá, não queria deitar, queria ficar na UTI o tempo todo. Não quer sair do lado deles. Quando eu fui pra casa, no primeiro dia em casa, eu tive uma dor, porque a gente não parava de falar, né? Uma dor que parecia que todos os meus pontos iam arrebentar. Eu tive essa mesma dor, só que eu tava lá na UTI. Eu só olhei e falei, me dopa. Me dá remédio. Eu desmaiei, quase desmaiei. Caramba. De dor. Eu em casa. Sim. E tomando remédio. Meu obstetra me passou um remédio e tal, e nada adiantava. Eu fiquei umas 6 horas com uma dor, que eu acho que foi a dor do parto, que eu não tive devido à cesárea, né? Porque foi cesárea, eu acho que foi uma dor de parto, não é possível, porque foi uma dor intensa. E muita coisa junto, né? E nesse tempo, aí voltando ao assunto, né, de por que ele esteve lá, foi por causa de uma pneumonia, né? Que ele evoluiu e teve que ficar entubado e sedado. E já no 6º dia de intubação, os médicos já me preparavam para a traqueostomia. Que ele ia ter que sair de lá traqueostomizado, sem dúvidas. E eu, doutora, Deus não vai deixar eu fazer isso. Aí ela, não, mas eu admiro muito a sua fé e tal, mas a gente tem que ser realista, ele vai precisar. Eu falei, doutora, ele não vai precisar, ele não vai sair de lá assim. Porque a coisa que o Gui mais gosta de fazer na vida é falar. Como que ele vai sair com uma traqueostomia, tendo que... Ele não vai poder falar, porque soprar as palavras, ele ama falar, eu amo a voz do meu filho, eu não quero ficar sem a voz do meu filho, não quero. Não vai. E lá no hospital eu fiz uma entrega com Deus, sabe? Eu me propus que a partir dali a minha vida não seria a mesma, que eu já estava buscando, já estava entendendo um pouco do propósito de Deus nas nossas vidas, só que eu ainda não tinha entendido de fato o que precisava fazer. E lá eu entreguei tudo que faltava entregar, eu entreguei naquele hospital. E eu fui auxiliada pelo meu pastor, o pastor Mardiel, e que também é uma história de superação e milagre, que a esposa dele ficou 4 anos em coma. E ela saiu do coma e teve mais um filho. Quando ela entrou em coma, o filho dela tinha 1 ano e meio, Gabriel. Aí ela saiu do coma, passou por várias coisas, abriu 17 vezes a cabeça, várias válvulas na cabeça, e saiu do coma andando assim, né? Ela ficou no tempo de recuperação, mas ela voltou a andar, falar, e teve mais um filho, que foi o Daniel. Então, milagre, assim, Deus é milagre. Então, o pastor Mardiel, que sempre esteve comigo, a missionária Simone, que foi ao monte, ela ia ao monte orar por ele. Ela fez jejuns de oração. Eu jejuei no hospital, fiz 2 jejuns de 24 horas lá, né, em dias alternados, mas fiz. E o jejum nos aproxima muito de Deus. Sim. Então, Deus, a partir daquele momento que eu entreguei a minha vida, que eu me propus a fazer o que era da vontade de Deus, Deus me deu a certeza que meu filho não ia sair com a traqueostomia de lá e que meu filho sobreviveria. E ele entregou isso para essa missionária no monte, onde ela foi orar por ele. E lá naquele monte,
Eu ainda não falei isso em entrevista, porque eu ainda não tive oportunidade. Porque geralmente é mais sobre o Gui. Então eu, Tayane, mãe, falando naquele monte, no domingo, o Gui seria extubado na segunda-feira. No domingo, naquele monte, Deus falou para essa missionária que o Gui ia acordar, o Gui ia se levantar daquela situação que ele estava e ele seria mundialmente conhecido. Como que eu ia entender uma mensagem dessa? Que ele seria mundialmente conhecido e que o Gui ia mudar a vida de muita gente, de muitas pessoas. Eu nunca duvidei, mas eu não entendia como isso ia acontecer. Eu nunca duvidei disso. Como que ela, uma pessoa que tinha nos conhecido há pouco menos de um mês, né? Que o nosso pastor que nos apresentou ela, ia saber, ia ser, sabe, um instrumento valioso nas mãos de Deus para nos dar essa mensagem. E foi o que aconteceu, né? Nunca imaginei que aquele vídeo ia viralizar do jeito que viralizou. Que o Gui ia ser mundialmente conhecido, porque eu dei entrevista até para a CNN dos Estados Unidos, quando o vídeo aconteceu. E que ele não ia sair de lá com a traqueostomia. E quando o Gui foi estubado na segunda-feira, que ele voltou para mim, a mesma médica que havia me falado que as cordas vocais dele tinham sido muito lesionadas e que ele não ia voltar a falar. Ela pegou nos meus 2 braços, assim, com muito amor. Eu amo aquela médica. Ela botou as 2 mãos, assim, nos meus braços e falou assim: mãe, seus anjinhos são muito fortes. Seu filho não tem nada. A traqueia dele está totalmente preservada, totalmente íntegra. E as cordas vocais dele não tem sinal de que teve um granuloma ali. Eu me ajoelhei ali. Sim. Eu glorifiquei o nome de Deus. E ali eu tive a certeza de tudo que Deus tinha prometido para mim. Eu já sabia. Deus tinha colocado isso no meu coração. Mas ali foi a confirmação de tudo que Deus havia me prometido. Deus prometeu e Deus cumpriu. E desde o início, quando uma amiga minha me mandou aquele hino, Vai Ser Tão Lindo, eu ouvi aquele hino o tempo inteiro. O tempo inteiro. E eu sempre declarava: vai ser lindo. Deus vai fazer uma coisa linda na vida do meu filho. Ninguém acredita, mas eu acredito. A minha família estava achando que eu estava meio doida. Porque as médicas falavam uma coisa para mim e eu falava sempre rebatendo. Sempre rebatendo. Vai acontecer. Não vai precisar abrir a garganta do meu filho. E quando aconteceu, todas elas vieram falar comigo. E todas elas vieram falar da minha fé. E a minha fé fez com que outras pessoas tivessem fé também. Com certeza. Porque ali ninguém acreditava, mas eu acreditava. Sim. E a partir do momento que a missionária entregou que o Guilherme seria instrumento para alcançar outras vidas, ele alcançou através da minha fé, exatamente, da fé do pai dele, que foi convertido também através de tudo isso, da fé do pai dele, do meu esposo, de todo mundo que estava nos acompanhando. E eu recebo mensagens até hoje dizendo que o Guilherme mudou a vida da pessoa, sabe? O Guilherme mudou a minha vida. O Guilherme me fez ver a vida de outra maneira. A história de vocês me fez acreditar em Deus. Cara, isso não tem recompensa maior. Não tem. Porque eu me propus, eu falei para Deus, eu prometi ao nosso Deus que enquanto eu vivesse, eu iria levar o amor e o milagre a quem eu pudesse. E poder levar através disso tudo. Gente, eu tinha 1.700 seguidores. Eu tenho 762 mil seguidores hoje na minha rede social. Na do Gui tem 430 e poucas mil pessoas. São 2 redes. Eu tenho 2 Instagrams, o meu e do Gui. E tem uma outra rede social onde viralizou demais o vídeo também, que eu tenho 1.900.000 seguidores. Então, assim, é o canal que eu tenho para levar Deus. Exatamente. Claro que o Vasco é a paixão dele. A gente posta muita coisa sobre o Vasco, mas eu não deixo de levar Deus ali. Não. Em todas as minhas postagens, eu dou honra e glórias ao nome de Deus. Pode ser do Vasco, mas é graças a Deus. Exatamente. Pode ser de qualquer coisa, pode ser uma publicidade. Que hoje ele é embaixador, sabe? Ele foi chamado para ser embaixador da marca que ele fez a publi. Uhum. Então, assim, hoje ele é embaixador,
Não sei se pode falar. Pode, não tem problema Hoje ele é nenhum. embaixador da Reserva Mini. Eu vi o ensaio maravilhoso, ele sendo lindo. maquiado ali com todo cuidado. E eu acho isso muito incrível. E o cuidado deles, assim, mãe, pode? Pode só? É por causa da luz? Isso não pode passar aí, alguma coisinha aí. Primeiro eu perguntei, você quer guiar? Ai, mãe, eu quero ser modelo. E foi ali, e através daquela campanha ele foi chamado para ser o embaixador da marca. Sabe? A inclusão, Exatamente. a possibilidade de uma pessoa atípica Exatamente. crescer nesse meio. Sabe? Tayane, porque assim, eu entendo muito, eu me emociono de ouvir você falar, e obrigada por você ter aberto isso, uma coisa que você nunca tinha falado antes, e eu acho que o propósito do Voz das Mães é exatamente isso, porque assim, eu falo muito que Deus não me deu o Vinícius à toa. Ele não me deu um milagre. E a gente que é mãe de milagres, a gente sabe o quanto é árduo. É um trabalho difícil ser mãe atípica, ser mãe de milagre. Não é fácil. É uma luta muito grande. Mas eu lembro muito quando eu tava na gestação do Vini, que eu tava tomando banho, minha conexão com Deus, eu não tinha me convertido ainda. Olha, me arrepiei ainda. No banho. No banho. Eu também me também conectava com Deus. É absurdo, né? Eu colocava esse hino no telefone, eu colocava num volume mais alto. Eu chorava, eu me ajoelhava no box, eu deixava a água cair em cima de mim, me lavando, assim. Isso. E sabe, eu me arrepio. Lá no hospital mesmo. Isso. Lá no hospital, eu tomava banho, quando o meu marido tava lá e tal, que eu sabia que ele ia ficar olhando minha irmã, ia ficar olhando ele lá. Eu ficava 1 hora no banho, que era o meu momento. Era a minha entrega. Era a minha adoração, assim, de corpo e alma. Como que era o nome do louvor que você ouvia? Vai Ser Tão Lindo. Vai Ser Tão Lindo? De quem que é? Ai, eu esqueci o nome dele. Pois eu quero... Eu vou te... Pedro Henrique, isso aí. Pois eu quero ouvir. Eu tinha o louvor que eu tenho até hoje, que é a música que eu canto pro Olha Vini. Olha essa letra, ó. Vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo. Ah, eu sei qual é. Quando os teus planos saírem do papel. Você passou por coisas que ninguém passou, mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou. É o hino do Gui. Eu me arrepio toda vez que eu ouço. O meu era Ceia Bem Assim, da Elaine Martins. Que ela fala... a gente ouviu a primeira vez, ela estava fazendo numa rádio. E eu não era cristã, não tinha me convertido. E aí, o Robson colocou e eu não gostava de ouvir louvor. E o Robson, ele começou a colocar sempre louvor e eu falava, cara, cadê o pagode dessa casa? E aí, quando ele começou a colocar e eu entendi que tinham mensagens ali pra mim. E aí, teve um dia que ele me chamou no banheiro, ele tava ouvindo no banho e ele falou, ouve esse louvor. E aí, ela fala, você que tá aí na sua casa, no rádio, ouvindo, Deus vai te dar esse presente. E aí, ela começa a falar, começa meio que uma pregação. Na hora que eu comecei a ouvir aquilo, eu me ajoelhei, eu comecei a chorar, eu comecei a pedir, e virou da minha vida, o hino da minha vida, que eu canto pro Vini todas as noites. E aí, um dia eu tava no banho, e aí eu conversando com Deus, entendendo o que tava... Querendo entender, né, o porquê de tudo isso. Eu ainda tava na gestação, não sabia ainda o que ia acontecer com o Vini e tal. Eu saí do banho com o projeto Voz das Mães. E assim, ele não me deu... tá aqui, você vai fazer isso. Não. Eu saí com o projeto inteiro. Parecia um mapa mental na minha cabeça. Eu falo que eu tenho esse mapa mental até hoje do que eu quero pro Voz das Mães. E aí eu lembro que eu cheguei na cozinha e falei, Robson, eu estou indo agora gravar um vídeo pra falar sobre o que eu tô passando na gestação com o Vinícius. Aí ele falou, não, eu não quero. Eu falei, não, Deus falou comigo e eu vou gravar. O Vinícius precisa de oração e eu preciso falar sobre o que eu tô passando. Eu falei, a gente vai ter um projeto que vai chamar a Voz das Mães e a gente vai levar o nome de Deus onde a gente for. Cada história que a gente vai contar vai ter o nome de Deus incluso nessa história. E não deu outra. Eu comecei a fazer... Na época não existia nem o Reels, era IGTV. Então não tinha esse número de visualização. Eu lembro que eu postei e bateu 10 mil. E naquela época 10 mil era muita coisa. E eu falei, Robson, tá aí, a gente precisa fazer isso. Porque eu falei, não é pra eu ganhar dinheiro. E eu falava isso pra todo mundo. Eu não tô querendo seguidor, não tô querendo ganhar dinheiro. Eu quero oração. Eu quero oração pro meu filho. Exatamente, porque... O que tem de gente orando pelo Gui também?
aquela coisa assim gostosa, sabe? Exatamente. São várias religiões. Exatamente. São várias crenças e eu aceito todas elas. Exato. Eu falo assim, Deus, ele é um só. Independente da religião. Porque, às vezes, alguns cristãos têm muito preconceito com outras religiões. Sim. E, desculpa falar, mas todos... Claro, cada um tem a sua crença, a sua fé. Mas a gente tem que respeitar. quando você tem Deus, quando é de Deus, eu não vou aceitar nada que seja vindo de uma entidade que eu não seja adepto. Não é aceitar. Mas assim, eu agradeço, muito obrigada. Mas a gente é assim, mas você tem a tua religião. Sim, eu tenho minha religião. Não é aceitar, porque isso é muito forte. Sim. Mas assim, é explicar com amor. Exato. Porque quando você fala com amor, a pessoa entende com mais facilidade. Exato. E eu acho que é não ter o preconceito, mas aceitar a oração. A oração é uma coisa boa, ela é sempre bem-vinda. Quando é pro bem, quando é pra cura, pra libertação, é de Deus, sabe? E eu recebo orações e mensagens de pessoas de todas as religiões. Sim. E eu as aceito de muito bom grado. Porque o Guilherme não é só assim, porque tá ferindo menos. Não, ele ainda tá ferindo muito. Ele fere bastante. Só que hoje ele vai ter um suporte para cuidar das feridas. Hoje, eu vindo para cá, eu tava ainda em 1/3 do caminho para cá. A assessora do governador me mandou uma mensagem dizendo que a lei tinha sido sancionada. Graças a Deus. Então, assim, eu parei meu carro na hora. Eu chorei, eu ri, eu avisei as pessoas. Eu fiz um vídeo, até coloquei, porque as pessoas estão torcendo muito por isso. Então, a gente precisa nada mais de forma de gratidão do que informar também, em tempo real, tudo isso. Com certeza. E eu anunciei ele no meu Instagram. Eu até falei isso, que eu estava vindo, hoje em dia é muito especial, que eu estava vindo por um podcast especial sobre mães raras. E, nossa, isso daí vai ser um diferencial. Vai. Porque não só para o Gui, para esses 58 pacientes. Exatamente. Porque não é só curativo, não é só o suplemento. Explica um pouquinho da lei pra gente. Então, a lei, ela vai beneficiar todos os pacientes com epidermólise bulhosa com curativos, suplementos, insumos. O curativo é muito caro. Sim. Muito caro. Uma placa desse tamanho aqui, assim, ó, mais ou menos desse tamanho, custa R$400. Caramba. Entendeu? E às vezes ele gasta 4, 5 placas por curativo. Meu Deus. Então, assim, é bem caro. É bem caro. Então a lei vem para dar esse suporte com todos. E mais uma pensão para os pacientes ou responsáveis. Sim, importante. Porque eu preciso pagar a conta de luz. Exatamente. Porque o Guilherme não pode ficar no calor excessivo. Ele precisa estar em um ambiente climatizado. O suor faz com que ele coce. Quando ele coce, ele tira a pele. Sim. Então, assim, ele está o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, ele tem que estar num ambiente climatizado. Ele não pode ser exposto a um calor. Uhum. E muitos pacientes são muito lesionados por causa disso. Entendeu? Acabam ficando mais lesionados por causa disso. Por causa da falta do mínimo. Sim. Sabe? E eu vou te falar, até um transporte, porque às vezes não pode ficar num ambiente com muita aglomeração. Sim. Porque se tocar, vai sair a pele. Mas eu acho que essa ajuda não é só para criança. Eu acho que é óbvio, você tem os equipamentos, você tem tudo que você tem que pagar. Mas às vezes você tem que sair de um trabalho, uma mãe tem que parar de trabalhar. Não tem condições de deixar com ninguém. Um pai tem que parar de trabalhar, não tem condição de pagar alguém ou deixar numa creche, porque às vezes o cuidado não vai ser tão adequado quanto eles precisam. Eu acho que precisa sim de uma ajuda do governo. Eu lembro que a gente teve uma mãe aqui que veio falar sobre a filha da fibrose cística. E, cara, ela tava com 22% mais ou menos do pulmão dela só funcionando. E ela falou, ela precisa de um remédio que custa mais de 20 mil reais e o governo não dá. E aí, agora, há pouco tempo, ela conseguiu, por medicamentos, a filha dela é flamenguista, então os jogadores do Flamengo começaram a ajudar e ela conseguiu agora 1 ano de tratamento, mas todo privado, não conseguiu pelo público. Governo. Então,
é uma coisa que precisa ser feita, porque... São raros, mas existem. Exato, a gente não pode deixar uma criança dessa não sobreviver por falta de remédio, não faz Falta de sentido recurso. nenhum. E existe já um tratamento que parece ser inovador, né? Para epidermólise bulhosa que tem nos Estados Unidos, né? Só que é isso aí, é $20 mil, não é 20 mil reais, são 20 mil reais, são $20 mil É muito a absurdo. ampola semanal. Semanal? É, semanal. Porque é raro. É raro. Então, o estudo, tudo que foi feito em volta assim, da epidermólise bulhosa, até hoje não surtiu grandes efeitos. Porque teve aquele boom assim, do transplante de medula óssea. Sim. Alguns pacientes fizeram, mas, poxa, continuaram ferindo. Sim. Sabe? Não foi aquela coisa, oh, meu Deus, como sofreram porque tiveram que fazer químio, tiveram que fazer uma listagem de coisas para poder fazer esse transplante, achar doador para não ser a cura. Entendeu? É muito complicado, né? Porque a gente precisa... Que bom que você foi atrás. E eu acho que, assim, as pessoas falam, eu não sei se você já ouviu muita crítica no Instagram, se já chegou isso pra você. De vários, tipo, você tá usando uma criança pra ganhar dinheiro. Porque acredito eu que deve ter gente muito mal intencionada pra falar. Até hoje, o que o Guilherme ganhou com isso tudo foi visibilidade. Sim. Visibilidade para a doença. Que então, acho assim, que isso é o mais importante. O primeiro job que o Guilherme fez até hoje foi da reserva. Sim. Entendeu? Ele é agenciado, nós temos uma agência que cuida da imagem dele. Só que na primeira reunião com essa agência, eu expus e deixei bem claro, eu não estou aqui para ganhar dinheiro. É isso. Eu estou aqui para levar o milagre do Guilherme e para conseguir uma melhoria na vida dele e dos pacientes com epidermólise bulhosa. Eu até te falo isso porque, assim, as pessoas... Já ouvi críticas assim, mas você fala que você é mãe atípica, mas o seu filho aparentemente não tem nada. Eu falo, tudo bem, só que eu vivi uma gestação atípica, isso não vai sair de mim tudo que eu vivi, e eu não tô brigando pela luta do meu filho. É pelas mães. As mães atípicas precisam ser ouvidas, porque eu falo assim, as crianças, muita gente cuida das crianças, mas quem cuida das mães? Quem para pra ouvir as mães? Me pergunta, você faz terapia ou não? Minha terapia é o meu futevôlei, minha terapia é a minha musculação, minha terapia é meu marido que me ouve. É minha terapia. Sim. Não que não seja necessário. Sim. Eu apoio a quem faça. Sim. Só que eu não tenho nem tempo para fazer Exatamente, terapia. porque você tem tanta coisa. Então, entre ir pra terapia e jogar um futevôlei, eu vou ser mais feliz jogando um futevôlei. Isso, pra você, vai ser um momento que você vai desestressar, que você vai curtir, que você vai fazer tua atividade física, que a atividade física é tão importante também para o nosso cérebro, nosso mental. Eu acho que é isso, eu acho que cada um tem que encontrar, na melhor forma, o que vai fazer bem pra você, pra tua cabeça. Eu até queria te perguntar... a gente estando bem, eles estão bem também, Exatamente. Né? Como ficou a Tayane mulher nesses 9 anos? 9 anos, né? 9 anos. Então, eu acabo ali pegando as brechas do que posso porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei muito de esporte, gostei sempre de bike, né, musculação, jogos, futevôlei, futebol, tudo que envolve mexer, eu sou meio molequinho, né, então assim, tudo que envolve mexer o corpo eu sempre gostei. E eu tenho uma rotina, eu trabalhava, né, até o início do ano eu trabalhava, tinha ali as minhas dificuldades para horário e tal. Eu trabalhava na prefeitura de Itaguaí. Tinha as dificuldades para horário e tal. Mas sempre cumpria os meus horários. Mas eu tinha uma dificuldade, assim... era muito trabalhoso. Porque eu sempre gostei de fazer tudo no horário, tudo certinho. Então, eu acordava, às vezes... 2 horas mais cedo do que precisava. Porque eu tinha que manter tudo ali alinhado para poder ir para o meu trabalho. Sim. Mas eu vivo nas brechas. Eu boto o Gui para a escola. Hoje eu não trabalho mais, né? Eu boto o Gui para a escola, eu vou fazer minha atividade física. Aí eu vou no sacolão, eu vou no mercado, eu vou ajeitar as coisas para poder buscar ele na escola. E ele vai para atividade, que ele tem uma aula de reforço. É no nosso próprio condomínio. Aí eu tenho ali a história de conseguir fazer alguma coisa ali naquele tempo. E o grande diferencial é você encontrar alguém que te entenda. Exatamente. Alguém que se adeque à sua vida, né? Alguém que
abrace e queira viver aquela vida, porque eu apresentei, desde o início eu apresentei como era a minha vida, quais eram as minhas restrições, as minhas lutas, os meus, né, as Teu minhas marido te limitações. acolheu e acolheu teus Ele filhos quis, também. abraçou e me ajuda em tudo que você imagina com Eu eles. acho que é isso, né? A parceria, né? Acho que o pai ou a pessoa que tá do teu lado ali, ela tem que ser parceira de agregar e falar, tamo junto, Sim, vamos nessa, desde a gente o vai início, junto nessa. O dia de folga dele é pra mim sempre. Pra mim, assim, né? Com as nossas coisas ali. Porque depois que tudo isso aconteceu, né? Que viralizou, a gente não fica um dia sem ter uma agenda lotada, repleta. Quando ele não pode, eu vou sozinho. Como hoje eu vim, ele tava trabalhando, eu vim. Mas todas as vezes que ele tá em casa, não existe uma vez que eu tenho um compromisso que ele não esteja comigo. Então, assim, é um diferencial, porque é um braço que eu tenho pra me ajudar a carregar o Gui. Né? Sim. É um apoio que eu tenho para não enfrentar essa Avenida Brasil inteira até o centro do Rio sozinha. Sim, exatamente, ainda tem que dirigir, mulher, à noite, né? Muita coisa. Então, assim, todos os compromissos que a gente tem, que a gente fica o dia inteiro e pegado e tal, ele sempre tá comigo. Então, assim, esse é o meu grande diferencial. Ele aprendeu a amar a mulher, né? Tayane, claro que por quem ele se apaixonou, mas aprendeu a amar a mulher também, que tem que se desdobrar em 50 para poder ser a mulher dele. É isso mesmo. Tayane, a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Falei pra caramba, né? Não, mas foi tão bom, é tão bom. Eu acho que a gente precisa, né, desse momento Desabafar, da gente né? falar. Eu acho que realmente é pra desabafar. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que é, mas quando você vê esse vídeo aqui, o que você sente? Eu revivo tudo que aconteceu nesse dia. E eu não consigo ver sem engasgar. Imagino porque acho que não tem uma pessoa que não se emocione, né, ao ver esse vídeo do Gui. Vocês estavam há 16 dias sem se ver? Eu fiquei o tempo todo com ele lá. O tempo todo? O tempo todo. Ele não te via? Ele não me via, mas eu tava o tempo todo com ele lá. Foi o dia, né? Eu tinha ido outras vezes, né? Ele entubado. Eu tinha ido outras vezes em casa, correndo, pegava as coisas e voltava pro hospital. Coisas pra mim, né? Objetos pessoais. Sim. Que às vezes só a gente consegue selecionar ali. E os curativos dele também. Ia em casa, pegava o que precisava, levava pro hospital. Nesse dia, ele foi extubado na segunda-feira. Ele, por causa da sedação, estava muito sedado, ele talvez acordasse só na sexta. Aproximadamente sexta-feira. E ficou naquele impasse. Tá extubado, já fiquei muito mais tranquila, que ele estava respirando bem, respirando... Antes ele usava 15 litros de oxigênio, estava usando 1 litro de oxigênio só com aquele, né, aquela borrachinha pequena. E logo depois que caía e eu via que a saturação estava 100. Eu mesma tirei assim, eu falei com a fisioterapeuta assim, vamos tirar, cai, ele tá com 100 saturação, que eu ficava o tempo inteiro com o olho no monitor. Aí, o pai dele, que revezava comigo, né? Revezava assim, né? Que enquanto ele ficava olhando pro Guilherme, eu dormia no sofá. Né? Aí, que eu saí de perto dele, não conseguia sair. Não conseguia. Mãe, né? Mãe não tem como. Aí, ele chegou lá no hospital e falou, não, Tânia, poxa, você tá aqui esse tempo todo, vai pra casa, vai descansar, vai esticar a perna, vai dormir na tua cama. E depois dele muito insistir, eu falei, então tá, eu vou lá. Isso na sexta-feira à noite. Peguei a moto dele, que ele tinha ido de moto até o hospital. Peguei a moto dele e fui pra casa. Uma moto de 900 cilindradas. Fui pra casa. Aí, quando foi de manhãzinha, 7 e pouquinho, ele me liga de vídeo. Aí eu tava dormindo, né? Que eu demorei muito a dormir, porque eu tava acostumada a ficar no hospital o tempo todo. E o barulho parece que fica na nossa cabeça, né? Fica lá. Aí acordei, o que foi seu? E o Gui, mãe, cadê você, mãe? Ai, você falou com ele por telefone, por vídeo primeiro. Cadê você? Volta, mãe, volta. Por que você não tá aqui? Volta, o Gui. Comecei a chorar, meu marido tava se arrumando pra trabalhar. Amor, ele acordou. Ele já. Eu falei, já acordou, eu tenho que voltar pro hospital. Botei assim, joguei as coisas dentro da mochila. Parti pro hospital, aqui no Vitória. Ele tava aqui no Vitória. Cheguei aqui em 55 minutos. Peguei todo o corredor da Avenida Brasil naquela moto. Olha, vou te falar,
eu vim cantando, gritando no capacete, todos os louvores que eu lembrava. Eu vim louvando, agradecendo a Deus de ter ouvido aquele grito do Guilherme chamando Então, por eu mim. ia te falar isso. Nenhuma médica tinha te falado que ele ia conseguir voltar a falar, até você própria ouvir ele falando. E gritando, né? Não só falando, como gritando. E eu vinha, assim, a toda aqui pra Barra, cheguei, aí ele me ligou, o Estevão me ligou, tava na recepção. E aí, já chegou? Eu falei, já cheguei, tô só pegando a etiqueta pra subir. Aí ele... E o Guilherme o tempo todo chamando por mim, falando, pai, tá chegando, mãe. O pai, minha mãe tá chegando, minha mãe tá chegando. Aí ele falou assim, poxa, eu vou gravar. Vou gravar qual vai ser a reação dele. Aí ele fechou a porta e ficou me esperando com o celular já. Quando eu apontei no corredor, ele já começou a gravar. Foi quando eu comecei a correr, né? Aí, onde também falaram que foi tudo programado. Já conseguiram me falar. Ainda já me criticaram dizendo que foi gravado. Como que gente, faz a uma reação daquela criança ali... Não é possível. Porque ele teve a ideia de ficar no lado de fora. Mas todas as pessoas hoje em dia pensam em gravar a reação. Não faz sentido Mas isso. já, pra você ver, que você estava falando da internet, a internet é cruel. Ah, não, isso é muito. Aí já falaram isso também. Mas Deus sabe de todas as coisas, assim. E foi totalmente orgânico ali, não teve nada programado. E quando eu abri e vi meu filho, vi que ele, sabe, tava gritando, tava falando, tava perguntando pelo Vasco, me abraçando. Eu fiquei, assim, eu fui a pessoa mais feliz do mundo. Eu acho que foi o dia mais feliz da minha vida. Eu sabe? posso imaginar. Abraçar ele ali, ele, mamãe, aquele mamãe. Ai, foi assim, foi a melhor música para os meus ouvidos. Aí, dali para frente, graças a Deus, foi só alegria, sabe? Foi só alívio. A gente começou a respirar depois da tempestade intensa que nós vivemos durante 16 dias. Tayane, se alguém te falasse que há 4, 5 meses atrás você passaria por tudo isso, que Deus te daria tudo isso, qual seria a sua reação? Eu ia perguntar como, né? Porque a gente não entende os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, quando você começa a viver o propósito, Deus te surpreende todos os dias. Exatamente. E a vida de propósitos, ela faz com que você se aproxime de Deus. Quando você entende o seu, você une outros propósitos. O propósito do Gui se uniu ao meu quando ele foi escolhido para ser meu filho, sabe? E o propósito de levar a mensagem de Deus, o milagre, a força, a resiliência dele, não tem preço, não tem quem discuta. E como eu falei antes, né, são vários pontos de vista. Mas o que me deixa mais tranquilo é que as pessoas veem que é real, que o Gui é real, que o milagre dele é real. Sim. E que tem várias pessoas para comprovar isso. Então, eu não me preocupo mais. Eu já me preocupei, sabe? Sim. Porque meu Instagram era fechado, era privado. Todas as minhas contas eram privadas do Instagram, de todas as redes sociais eram privadas. Quando eu abri ao público, eu me coloquei ali a todo tipo de comentário. Se coloca à frente, né? A gente se coloca ali com a cara tapa, né? A cara tapa. Qualquer um bater. Então, assim, Deus foi tão bom comigo que me ensinou a viver tudo isso. Então, hoje, eu sei que todas as minhas redes, todas as minhas possibilidades de levar, tanto na televisão, na internet, é para a obra de Deus. Exatamente. Então, a minha obra não vai parar. Assim como consegui agora a âmbito estadual, a gente vai levar a âmbito federal. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir levar isso para o governo federal. E todas as crianças do Brasil vão ser beneficiadas com essa lei. É uma coisa que eu me propus a fazer e eu tenho certeza que o propósito do Gui vai chegar a todas as borboletas. Que bom que você não vai deixar o seu propósito parado. Não. Qual que é a característica do Gui que você mais gosta? Ai, amor. Ele é muito amoroso. Ele é muito... dá pra perceber que ele é muito carinhoso, muito amoroso. Muito mesmo amoroso. por telas, né? Mas dá pra ele perceber que ele é... muito amoroso. Uma criança muito amorosa. Tem, assim, um medo de magoar as pessoas, sabe? E
Às vezes ele deixa de fazer por ele para poder não magoar as pessoas. Assim, não é assim não, calma, é assim. Ele tem esse poder, sabe? De tornar ali um ambiente, às vezes, que não é tão bom em um ambiente bom. Onde ele chega, isso não sou eu que estou falando. Todas as pessoas que têm contato com ele falam. Onde ele chega, ele muda o ambiente. Aquela vibração boa, né? É Deus. Ele leva a Deus. Eu tenho certeza absoluta. Tayane, eu quero te agradecer muito, que eu sei que sua agenda é super corrida, que aqui tem 1000 coisas, obrigada. Mas obrigada por você aceitar. E eu queria que você deixasse uma mensagem ali para as mamães atípicas de superação, sabe? De fé, do que teu coração falar mais alto. Então, a nossa história, né, foi de superação, foi de fé. A única mensagem possível que eu poderia deixar aqui é para você nunca perder a sua fé. Dias melhores sempre virão. A gente passa pela tempestade todos os dias, passa. Mas depois da tempestade sempre vem a bonança. Deus está ali sempre para te colocar no colo, te fazer carinho. Então, assim, Deus, através do Gui, faz o meu carinho diário. Então, assim, eu tenho certeza que a sua raridade, que a sua missão, né? O seu raro é de Deus. E você sempre vai achar Deus nele. Então, não desiste. Faça tudo o que você puder fazer e não se esqueça, sabe? Porque quando você tá bem, você cuida da sua raridade melhor. Então, é Deus. Deus acima de tudo e Deus sempre à frente de tudo. Muito obrigada. E é isso, não esquece de se inscrever no canal, se você puder, compartilha. A gente quer chegar ao máximo de mães atípicas e famílias atípicas que a gente puder. Obrigada e dá um beijo no Gui, ele gostosinho. Obrigada, viu? Obrigada, dá um beijo no Vini também. Com certeza. Tchau, tchau, gente.